This
aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso aulão, nossa resolução de questões de direito internacional. Nesse sabadão maravilhoso, eu sempre digo aqui que nós temos os heróis da resistência. Deus está vendo, meus amigos, vocês aqui se esforçando em pleno sábado para aprender, para revisar direito internacional, essa matéria diferentona maravilhosa que eu adoro. E vou tentar aqui transmitir para vocês todos os meus conhecimentos, todas as dicas, todos os macetes, para vocês terem um excelente resultado aí em direito internacional. São apenas duas questões. Que tal a gente fechar essas duas questões, hein, meus amigos? Eu digo sempre, direito internacional, às vezes, né, os alunos vêm, professora, são só duas questões. Agora a gente tem várias matérias na OAB que tem apenas duas questões. Se a gente for, assim, ignorar essas pequeninas matérias, a gente não vai alcançar o mínimo necessário para a nossa aprovação. Então, eu fico triste, gente, quando às vezes os alunos vêm, professora, perdi por uma, perdi por duas. Às vezes, então, vai ser aquela questão hoje que, com essa revisão, com esse macete, vai te garantir aí a aprovação. Então, fica aqui comigo, se concentra. Se você está aqui, né, dedicado, num sábado à noite, determinado, então larga o celular, larga o Instagram, deixa tudo isso para depois do 41º, para depois da sua prova, tá? E antes da gente iniciar aqui o direito internacional, eu tenho uma palavrinha mágica, né, para vocês. A nossa palavra tem tudo a ver, a nossa palavra é vitória. Anota aí, vitória é a palavra aqui do nosso aulão. Faz o registro e vem comigo aqui na tela. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou estruturar a nossa aula de hoje. Se o material resolver passar, né? Calma, gente. Foi. Gente, como eu disse a vocês, o tema da nossa aula hoje é direito internacional. Mas o direito internacional ele se divide em dois desdobramentos, né? A gente tem o direito internacional público e o direito internacional privado. Vejam só, aqui a proposta vai ser, né, tentar trazer com a maior brevidade possível. Nós não temos muito tempo e a gente vai tentar trazer um pouquinho das duas correntes, das duas disciplinas, né? Que para a prova da OAB é uma disciplina só, direito internacional. Então a gente vai falar de alguns conteúdos de direito internacional privado e alguns conteúdos de direito internacional público. Tradicionalmente, a nossa FGV, no exame da ordem, ela vem sendo bastante justa nessa divisão e ela coloca uma questão de público e uma questão de privado. Essa é a tradição. Mas como, né, estamos aqui na área jurídica, no direito, toda regra sempre vai ter as exceções e vez ou outra ela resolve brincar com a gente e cobrar ou apenas privado ou apenas público. E foi o que aconteceu na nossa OAB passada, no 40º, ela cobrou as duas de direito internacional privado. Não é o padrão, tá? Pode acontecer, a gente tem que estar preparado para tudo e não se assustar. Então, é importante a gente revisar. Aqui eu trouxe para vocês os assuntos mais cobrados dos dois ramos. A gente, né, quem é nosso aluno aqui da nossa plataforma, sabe que a gente tem todas as questões dos últimos exames comentadas, né? E a gente faz esse percentual mesmo, essa análise estatística dos assuntos, de maior incidência. E esses aqui na nossa tela são os assuntos de maior incidência, tanto do público como do privado, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Claro, gente, é uma revisão, é um momento de resolver questões, então vai ser tudo muito rápido, en passant, né? Não é o momento também da gente querer se debruçar demais sobre os assuntos. A ideia é revisar, criar estratégias e macetes para que você saiba responder as questões e se dê muito bem na sua prova. E aí, né, em homenagem ao nosso último exame, a gente vai começar aqui por direito internacional privado, né, que foi o que acabou sendo cobrado aí com exclusividade, né, na prova passada. Então, dentro do direito internacional privado, eu coloquei aqui a parte de conflito de leis, a parte de competência internacional e a parte de cooperação jurídica internacional. Eu acabei, né, já passando aqui para cá, mas vou voltar aqui nessa tela aqui com os dois ramos, porque se você está aterrissando aqui, né, aterrissando no direito internacional e não sabe nem muito bem a diferença entre um e outro, só para a gente, né, fazer esse comparativo. Gente, o direito internacional público é o direito internacional por excelência. É no direito internacional público que a gente estuda
as relações entre os sujeitos de direito internacional. Então, a gente vai estudar os tratados internacionais, as organizações internacionais, o sistema ONU, vai tratar a questão das imunidades, né, entre os estados, entre os sujeitos de direito, vai tratar também de temas, né, envolvendo o direito migratório, então as regras de entrada e saída dos países, nacionalidade também se inclui aqui, que é um tema que também está em direito constitucional, né, e você estudando, você estuda uma e pode levar em 2 disciplinas. E o direito internacional privado, como vocês vão perceber, a gente trata de relações privadas. No entanto, com elementos de direito internacional, elementos de extraneidade, elementos que vão tocar jurisdições diferentes de estados diferentes. Então, isso, né, não é à toa que o direito internacional privado cresceu tanto nos últimos tempos. Isso tem sido cada vez mais comum, porque as pessoas, né, a globalização, né, que agora já é uma coisa bem antiga, mas enfim, há muito tempo as fronteiras entre os países vêm diminuindo, né, a proximidade com a internet, enfim, a tecnologia. É muito mais fácil a gente ter essas relações tocadas por várias jurisdições. Então, seja uma compra internacional, quem nunca comprou uma blusinha, né, num sitezinho chinês, viajar se tornou muito mais fácil, então as pessoas muitos brasileiros já saíram do Brasil e o Brasil recebe muitos estrangeiros, então isso pode implicar num contrato com pessoas de países diferentes, casamento, divórcio, tudo isso vai virar, então, temática do direito internacional privado, então vai lidar com questões de direito privado, questões de direito civil, né, não é à toa que o direito internacional privado, a gente vai se debruçar sobre o Código de Processo Civil e a LINDB, né, que é uma lei, são legislações internas. Então, são relações de direito privado, mas que tem elementos aí do direito internacional que pode tocar diversas jurisdições e a gente vai ter que solucionar aí esses conflitos, tanto de leis como da própria competência para definir. Então, isso é o objeto do direito internacional privado, é o que a gente vai ver aqui agora. E vamos lá, nos debruçar aqui pelo direito internacional privado, começando pela parte de conflito de leis no espaço. É importante nessa parte de conflito de leis no espaço a gente entender a estrutura da norma de direito internacional privado. E entendendo a estrutura da norma de direito internacional privado, a gente vai entender também a estrutura das questões de direito internacional privado. Gente, a FGV, de uma maneira geral, né, os exames da ordem, eles vão fazer a cobrança das questões com casos práticos. Afinal, eles estão te treinando para ser um advogado. Né? Ninguém vai, na prática do advogado, você não vai ter que simplesmente responder o que está escrito na LINDB, não é a lei seca. Você vai ter que pegar a LINDB, né, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e aplicar o caso concreto. É isso que o teu examinador vai querer. Então, portanto, ele vai te trazer um caso concreto para você examinar. E aí, no direito internacional, eles se esbaldam, né? Porque aí eles colocam um monte de estado, um monte de país, e a pessoa mora não sei onde, nasceu, se mudou, casou, tudo em lugar diferente. Eles jogam um monte de país. Às vezes o aluno lê o enunciado e fica, meu Deus do céu, não sei nem para onde vai. Mas você não vai se desesperar, porque você vai começar a ter esse olhar clínico para identificar essa estrutura da norma do direito internacional privado na sua questão. Então, a norma do direito internacional privado, ela vai ter, né, de um lado, esse chamado objeto de conexão, que é a matéria, o assunto, o instituto jurídico sobre o qual aquela norma está tratando, ok? E o elemento de conexão é o critério que essa norma vai eleger para ser para determinar a norma aplicável àquele caso concreto. É o chamado objeto de conexão. Calma que isso clareia, tá bom? Mas já de antemão, olha a sua tabela, você vai ter uma matéria, uma temática, então vamos supor, casamento. Então, sobre o casamento, qual é o critério, o elemento de conexão que vai determinar a norma aplicável ao caso concreto? É o domicílio? É o lugar de constituição da obrigação? É a nacionalidade? Então, vejam só. O elemento de conexão mais utilizado, né, mais adotado pela nossa legislação é o domicílio. Eu brinco aqui, né, se você precisar chutar, chuta domicílio, tá? Não faz isso não. Mas se bateu o desespero, bateu o aperreio, chuta domicílio, que é o mais cobrado. Então, por exemplo, vejam aqui esse artigo 7º aqui,
da LINDB, né? Esse artigo 7º bastante cobrado. Na verdade, todos esses dispositivos que eu coloquei aqui no material são bastante cobrados. Então, ele vai dizer aqui, ó, a lei do país em que domiciliada, é o meu elemento de conexão à pessoa, determina as regras. Quais regras? Sobre o começo e fim de personalidade, nome, capacidade e direitos de família. Então, se a questão, minha gente, do seu exame tá trazendo uma questão referente à capacidade, né? A capacidade daquela pessoa envolvida naquele problema prático, qual é o elemento de conexão? O domicílio. Então, o domicílio daquela pessoa, a norma do domicílio daquela pessoa vai ser aplicável no caso concreto. No caso de regime de bens, invalidade do matrimônio. Tendo os nubentes domicílio diverso, gerar os casos de invalidade do matrimônio à lei do primeiro domicílio conjugal. O regime de bens obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. Se esse for diverso, primeiro domicílio conjugal. Certo? Seguindo aqui. Sucessão. Nossa, esse artigo 10, ó, muito cobrado. A sucessão por morte ou por ausência, ela vai obedecer que lei? A lei do país em que domiciliado. Então, elemento de conexão, domicílio. Domiciliado quem? O defunto. Porque eu coloco o defunto, porque às vezes a gente estranha, né? Que termo feio. Tem gente que diz, professor, o defunto. É assim que está escrito na LINDB, minha gente, também. É importante a gente conhecer a lei seca para a gente não estar estranhando, né? Porque às vezes a questão usa a mesma impressão. Você fica, nossa, do defunto, não deve ter isso escrito em lugar nenhum. Tem, né? Às vezes a gente, em hora de prova, cria umas teorias. Não sei se vocês fazem isso, eu fazia. Ficava, nossa, isso aqui não tá com cara, né? Eu tinha uma história assim, que isso não tá com cara, isso não deve estar escrito na lei, mas está. Então, por isso que às vezes eu gosto de trazer o texto da lei para você. Bom, essas coisas esquisitas estão na lei, sim. E a capacidade para suceder vai envolver o domicílio também, mas o domicílio ó, do herdeiro. Então, é a lei do domicílio do herdeiro. Elemento de conexão, domicílio. Vai determinar qual é a norma aplicável, o domicílio, no que diz respeito à capacidade para suceder. Próxima tela aqui, local da situação do bem, também um elemento de conexão previsto na LINDB. Então, aqui, ó, a lei do país em que estiverem situados, está previsto no artigo 8º. Na sucessão de bens, quando são bens de estrangeiros situados no país, vai ser regulado pela legislação brasileira quando a gente tem aqui, ó, para beneficiar cônjuge ou filhos brasileiros. Uma outra aqui, ó, um outro elemento de conexão muito cobrado aqui do artigo 9º, o lugar de constituição da obrigação. Então, a lei do país em que se constituírem. E aqui o parágrafo 2º, a situação dos contratos entre ausentes. Quando são contratos entre presentes, a gente vai adotar o local da assinatura do contrato, que é o local onde a lei do país em que se constitui a obrigação. Como é que eu constituo a obrigação dos contratos entre presentes? No local da assinatura. Muitas vezes a questão da LINDB, ela vai trazer um monte de elemento, ela diz, o contrato foi assinado em tal lugar. Então, aquele local ali é o que vai reger, a norma daquele local é o que vai reger esse contrato. Vamos fazer uma questão para que isso fique mais claro. Se você já fez questões de direito internacional privado, não tenho dúvida que você já viu como é fácil fazer esse ligue os pontos, digamos assim, né? Identificar qual é o objeto, identificar qual é a norma aplicável. Gente, as questões se repetem muito. Se você tem tempo ainda, não deixa de ir na nossa plataforma fazer as questões de direito internacional. De um ano para outro, elas vão se repetindo. É um pouco assustador. Tá? Tão parecidas que as questões estão. Sempre assim, é a mesma estrutura. Às vezes até a FGV não nem usa muita criatividade, ela troca os nomes assim dos personagens, mas ela cria praticamente o mesmo caso concreto. Então, as normas se repetem bastante, a estrutura da questão se repete bastante. É só a gente conseguir entender essa logística que fica muito fácil. Então, vamos dar uma olhada aqui na tela, eu vou até deixar somente a questão para você visualizar melhor. Fiz certo aqui, deixa eu... Não, não tá indo. Pera, mas deixa assim mesmo. Deixa como eu estou. Eu ia botar acho que eu tenho que clicar. Consegui. Quem sabe faz ao vivo. Vejam só. O cidadão francês Pierre Renoir, ele é residente, domicílio. Vou marcar aqui porque eu sei que domicílio pode ser importante. E o domicílio dele é Portugal. Ele casou com um espanhol e teve 2 filhos. Os filhos foram nascidos na Alemanha. Pierre faleceu, então estou falando aqui já de morte, provavelmente eu vou ter sucessão, né? E ele deixou como herança um apartamento no Brasil.
onde viveu durante a fase universitária. Nessa hipótese, a sucessão do bem, então veja, sucessão do bem. Essa é a matéria. Esse é o objeto que eu vou ter que analisar. Com relação à sucessão, qual é o elemento de conexão adotado pela Lindbe? Vamos dar uma olhada aqui na tela seguinte? Então, ó, objeto de conexão, a matéria, a matéria aqui é a sucessão. E qual é o critério que a Lindbe utiliza? A gente já sabe, né? Que é o domicílio. A sucessão por morte é o domicílio do defunto, lembra? Obedece à lei do país em que domiciliado o defunto. Onde morava? Cadê o nosso defunto, né? Onde morava Pierre Renoir? Ele era domiciliado aonde? Em Portugal. Então, aqui ficou fácil, não foi? Ele quer saber, a sucessão do bem será aplicada à lei portuguesa. É a lei do domicílio do defunto. Viu como fica fácil identificar? Veja que aqui que a questão falou que ele casou com espanhola, que nasceu na Alemanha. Lembra que eu disse que ele vai tentar colocar um monte de país? Tenha o olho clínico. Qual é o assunto? Rodou, ele quer saber do quê? A sucessão. Qual é a lei aplicada para a sucessão? O que é que a Lindbe prevê sobre sucessão? Domicílio. Artigo 10. Ok? Não são muitos artigos, gente. A Lindbe tem um custo-benefício maravilhoso. Recomendo muita leitura. São poucos artigos. E, inclusive, se você ler a lei inteira, você até ganha alguns dispositivos que vão te ajudar lá em direito civil. Mas aqui de direito internacional, do 7º ao 10º ali, já te ajuda imensamente. Pega a parte de competência, vai um pouco mais, vai até o 15, né? Então, poucos artigos que vão te ajudar praticamente em todas as questões de direito internacional privado. Então, tem um custo-benefício bom. Eu sei que OAB são muitas matérias, né? Conteúdo muito extenso, então a gente tem que ser estratégico. A Lindbe vale bastante a pena. Então, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, se você conseguir dar uma olhadinha mais próximo da sua prova, vai te ajudar bastante. Passando agora para o nosso segundo tópico de direito internacional privado, que vai ser competência. Vejam só, em direito internacional privado, as questões, ora tratam separados esses assuntos, ou até misturam. Muitas vezes ela vai trazer, como eu disse, uma relação privada, com vários elementos, um estado diferente, a pessoa morou em outro país, então ela vai buscar várias jurisdições interessadas, digamos assim, naquele caso concreto. E ela vai querer saber duas coisas: qual a norma que eu aplico nesse caso concreto e onde que eu vou ingressar com essa ação, ou seja, qual é o juízo competente, qual é o foro competente para ingressar com essa ação. Isso é, né, competência internacional. Tá no nosso Código de Processo Civil, tem na Lindbe também, mas o Código Processual Civil é mais recente, de 2015, e ele regulamentou com bastante detalhe essa parte aqui, de forma mais atualizada, inclusive, mais detalhada. E lá, a gente tem esses dois tratamentos aqui, que é de forma diversa, para a chamada competência concorrente e para a chamada competência exclusiva. Vejam só, a competência concorrente, ela não exclui a possibilidade, olha o nome, né? Concorrente. Então, eu concorro também com outros foros estrangeiros. Então, eu não excluo a possibilidade do processo eventualmente correr em foro estrangeiro, em outra jurisdição. E, eventualmente, se ele correr lá e finalizar, eu posso pegar essa sentença estrangeira e homologar aqui no Brasil. Tá tudo bem, tá? Então, isso é a competência concorrente. Já a competência exclusiva, ela exclui completamente a possibilidade do processo correr em foro estrangeiro. Então, se eventualmente correr em foro estrangeiro, eu não vou poder homologar essa sentença aqui sobre essas matérias. Quais matérias? Tanto a Lindbe como o CPC vai detalhar. A Lindbe, né, ela não é tão detalhada, então ela tem essa previsão no artigo 12 quanto à competência concorrente, e ela coloca aqui, ó, a situação quando o réu for domiciliado no Brasil, ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. E no artigo 12, parágrafo 1º, a gente tem a hipótese de competência exclusiva, e por que exclusiva? É o que ele colocou, somente a autoridade judiciária brasileira compete. Então, se somente compete à brasileira, não compete a nenhuma outra. Competência exclusiva. Conhecer sobre o quê? Ações relativas a imóveis situados no Brasil. Gente, sempre que a gente vir, né, questões que digam respeito
A imóvel, eu sempre digo assim, ó, o imóvel pensa que ele está enraizado, tá? Aqui. Então, eu não vou envolver, eu não vou poder envolver outras jurisdições. Imóvel, falou em imóvel, eu tenho que, a competência é exclusivamente brasileira, tá? Eu tenho que acionar aí a jurisdição local, do local desse bem, né? Do bem imóvel, tá? Então, ele atrai. Pensa nisso, né? O imóvel tá aqui preso, tá enraizado. Perdão. Então, eu atraio a competência brasileira. Mas não só isso. Então, o CPC ele detalha um pouco mais. Então, seguindo aqui a nossa tabelinha, eu sou a louca das tabelas, tá? Quem é meu aluno já do curso regular sabe que toda aula minha eu coloco uma tabelinha, que eu acho que ajuda tanto, né, na hora da revisão. Então, tá tudo aí. Meu microfone aqui querendo soltar. Espero não ter feito besteira. Não desliguei. Tá. Então, a competência concorrente do artigo 21 do CPC, aqui já estamos no CPC, ó, vai dizer que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu estiver domiciliado no Brasil, quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação, então, como na LINDB também dizia, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. No outro lado da tabela temos competência exclusiva. E aí o CPC é bem claro, ó, ele diz, compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra, ou seja, somente a jurisdição brasileira. Por isso, competência exclusiva. Vou colocar aqui para o outro lado, gente, porque eu estou batendo muito aqui no microfone, estou com medo de fazer bobagem. Ok, acho que agora ele vai ficar quietinho. Ao vivo tem isso, viu, minha gente? Vamos lá. Então, artigo 23 vai dizer que compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra, conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Em matéria de sucessão, ó, mas quanto à partilha de bens situados no Brasil. Vou seguir aqui no competência exclusiva, tá? Que é o mesmo artigo 23, só que é o inciso 3 que não deu na tela anterior. Em divórcio, mas mais uma vez, ó, partilha de bens situados no Brasil. Então, bens, falou em bens, bens imóveis, bens situados no Brasil, competência exclusiva brasileira, tá bom? Não vou permitir outras jurisdições atuarem aí nesse caso. E ainda seguindo aqui na competência concorrente, tenho mais hipóteses de competência concorrente brasileira, ou seja, Brasil sem excluir outras jurisdições. Quando? Nas ações de alimentos, ou quando o credor tiver domicílio no Brasil, para facilitar, né? Quando o réu mantiver vínculos no Brasil. Quando decorrentes das relações de consumo, olha aí as blusinhas, né? Quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil, quer dizer, quantas ações a gente não vê, às vezes até em juizado, de consumidor brasileiro contra empresas internacionais. Imagina se a gente tivesse que ir, né, no local, na jurisdição da sede dessas empresas. Ia ser muito impossível a gente conseguir esses direitos, né? Ou muito difícil. Então, a competência brasileira é concorrente para atuar nesses casos de relações de consumo, que é uma norma mais benéfica aqui para o consumidor. E também aqui, ó, quando as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional, é aquela eleição de foro, isso é permitido, o CPC previu expressamente. E aqui eu friso mais uma vez, não quero que vocês confundam. Existem dois conflitos, né, duas questões, dois assuntos importantes dentro do direito internacional privado, analisado dentro do direito internacional privado, e que tem regras e tratamentos diversos. Então, o primeiro assunto que eu tratei com vocês hoje, esse aqui foi o primeiro assunto, foi sobre conflito de leis no espaço. Conflito de leis no espaço, eu vou ver a norma aplicável ao caso concreto. É aquela estrutura daquela norma, que são as normas indicativas, né, do direito, as normas previstas na LINDB, que ela vai dizer, vai pegar um objeto, uma matéria, um objeto de conexão, e ela diz o elemento de conexão, né, qual é a norma, qual é o critério, perdão, que vai indicar a norma aplicável naquele caso concreto. Ah, é a norma do domicílio dos nubentes, é a norma do domicílio do defunto. Então, é uma norma indicativa. Essa norma indicativa é a LINDB, tá bom? Esses são os conflitos de leis no espaço. Agora, a gente vai olhar a questão da competência. Do foro, ou seja, o juízo. Onde que eu vou ingressar com essa ação? Qual é o juízo competente para conhecer desse litígio? E isso vai estar tanto na LINDB como também no CPC. Gente, percebam, tem gente que nunca estudou direito internacional privado pode estar estranhando isso, mas sim, o juiz brasileiro,
ele pode aplicar norma estrangeira. Pode, pode. Quando? Quando a LINDB determinar. Se a LINDB determina que é o domicílio, esse domicílio não é o Brasil, a gente vai aplicar uma norma estrangeira. Sim, é possível. A própria lei permite essa relativização da nossa soberania, né? Isso é direito internacional, tá tudo bem. Então, é possível. E também é possível ingressar né, com uma determinada ação, tanto no Brasil como em outro local. Às vezes o Brasil concorrentemente tem competência sobre aquela matéria, sobre aquele caso. Como eu disse, se a gente não tivesse essas questões conflituosas, o direito internacional privado não teria razão de existir. Ele existe justamente por isso, porque a gente hoje tem relações complexas, a gente tem esse fluxo global de pessoas muito mais facilitado, muito mais constante, muito mais possível, que permite com que a gente tenha relações de direito privado com diversas jurisdições tendo interesse, sendo tocadas com esses elementos de estraneidade, ou seja, um elemento estrangeiro, né, que tocam e que vão implicar a gente ter que decidir o direito aplicável, o juízo competente, enfim, ter essas discussões jurídicas interessantíssimas aí. Então vamos à nossa questão, vejam que questão, olha só, 40º exame, cobrado no último exame, minha gente, e essa questão, ela é quase igual a uma outra questão que eu acho que foi do 37º, mas gente, praticamente igual. Até, vou até grifar aqui, até o Porto de Santos eles não mudaram. A entrega era também no Porto de Santos. Eles mudaram uma besteira, acho que não era café, era outro produto, mas até no o lugar é o mesmo da entrega. Então, assim, as questões se repetem muito, 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 muito. Por favor, não deixem, tá, de refazer, de fazer resolução de questões, que isso ajuda demais a nossa visualização do tema e para sanarmos aí, né, as questões jurídicas, né? Eu estou tentando colocar de novo só a tela e não consigo, mas tudo bem, acho que eu não atrapalho muito tanto aqui não, né? Queria colocar só a questão para vocês verem. Só um minutinho. Vamos lá. Ainda temos muitas águas para rolar. Então, aqui temos uma sociedade empresária colombiana celebrou na Inglaterra com uma sociedade alemã. Lembra que eu disse que eles usam muito? Só na primeira linha já teve Colômbia, Inglaterra e Alemanha. Mas calma, vamos ver o que importa aqui. Um contrato para entrega de 500 sacas de café tipo arábica no Porto de Santos. Então, vejam que a entrega era para ser no Brasil, ou seja, o cumprimento da obrigação no Brasil. Isso é um elemento importante. Sem cláusula de eleição de foro exclusivo. Então, eles não elegeram, né, o foro. Então, vai ser o que a norma determinar. Durante o transporte, houve um acidente com a embarcação. Me perdi aqui. Que acarretou o perecimento da mercadoria. Você, como advogado, é procurado para ajuizar a apresentação. De acordo com o Direito Internacional Privado Brasileiro, assinale a opção que indica a autoridade judiciária competente para processar e julgar eventual demanda entre as contratantes. Então, vai ser a autoridade judiciária inglesa, única e exclusivamente, então ele quer saber se é competência concorrente ou exclusiva, a colombiana concorrentemente, a alemã única e exclusivamente, ou a brasileira concorrentemente. E aí, me digam. Já trouxe aqui a pesca, né? O nosso CPC. Gente, o artigo 21, que a gente viu agorinha, vai dizer que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, no Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. A LINDB é a mesma coisa, ó. Competente à autoridade quando aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Mais uma vez, naquele enunciado gigante, a obrigação tinha que ser cumprida no Porto de Santos, no Brasil. Portanto, a autoridade judiciária brasileira, concorrentemente, vai ser a competente. Questão do último exame, fácil, fácil, fácil. Quando a gente visualiza essas normas, não há dificuldade em resolver essas questões. Quero vocês, assim, tinindo para essas questões de direito internacional privado, para responder de forma rápida, de forma
com os olhos bem treinados para não ver uma questão dessa e perder tempo e se desesperar. Procura os elementos importantes, né? Então, vê se ele quer saber qual é a nova norma aplicável ou se ele quer saber de competência. Sendo de um ou de outro, vai buscar aí na sua memória. Quer que o CPC regulamenta sobre isso? Quer que a LINDB regulamenta sobre isso? Ele quer saber dentro de que matéria, né? Qual é o objeto de conexão se a gente está falando de um conflito de leis. Então, não tem segredo, gente. A gente consegue aí identificar tranquilo a resolução dessas questões. E por último, para a gente fechar direito internacional privado, calma que a gente ainda vai para o público, força por aí. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a homologação de sentença estrangeira. A cooperação jurídica internacional é outro tema que cai bastante nas nossas provas. E a homologação da sentença estrangeira é um instituto, um instrumento de cooperação jurídica internacional. Como eu disse a vocês, pode acontecer de um determinado processo correr fora do Brasil e a parte, né, ser interessada, né, a parte interessada buscar essa sentença e fazer com que ela surta efeitos no Brasil. Mas para que isso aconteça, é preciso passar por todo um trâmite, por todo um procedimento que a gente chama de homologação da sentença estrangeira. Então, não é que o Brasil vai julgar tudo de novo, não é isso. Mas ele vai verificar os requisitos, né, os requisitos mínimos para que essa homologação, essa sentença passe a surtir efeitos aqui. Se ela respeita a ordem pública, por exemplo, enfim, se ela cumpre os requisitos básicos aqui, eu trouxe até na tela a nossa previsão do CPC para a homologação, né? Então, ele vai dizer aqui que são requisitos indispensáveis a homologação da decisão. Ser proferida por autoridade competente, ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia, ser eficaz, isso aqui já foi cobrado no exame da ordem, no país em que foi proferida, não ofender coisa julgada brasileira, está acompanhada de tradução, não conter manifesta ofensa à ordem pública. Então, eu gosto de sempre dar exemplos do direito estrangeiro, por exemplo, países do Oriente Médio que tenham a previsão, por exemplo, da traição como crime, né? Ou que tratem diferentemente, né, filhos adotados ou filhos de fora do casamento. Esse tipo de coisa ofende a ordem pública brasileira. Então, não seria possível a homologação de uma sentença nesse sentido. Mas se não ofende a ordem pública, ainda que seja um direito estrangeiro, verificados esses elementos, é possível sim homologar e fazer com que essa sentença surta efeitos aqui no Brasil. Isso é possível e preste atenção, hein? O processamento é STJ, não é STF. Vou repetir, é STJ, não é STF. Já foi STF no passado, mas faz muito tempo que mudou. Mas as questões ainda gostam de cobrar isso, né? Por quê? Por que não confundir, né? A gente pensa, direito internacional, essas coisas assim, deve ser STF. Não, não é. Nesse caso aqui é STJ. A gente vai ter sempre Justiça Federal e Superior Tribunal de Justiça. Então, é o órgão responsável pelo processamento dessa questão dos trâmites da homologação da sentença estrangeira, então Superior Tribunal de Justiça. E aí eu tenho uma questão para vocês. Henrique e Ruth se casaram, vou pegar aqui minha canetinha. Henrique e Ruth se casaram no Brasil e se mudaram para a Holanda, onde Opa, ó a garganta falhando, calma. Onde permaneceram por quase 4 anos. Após um período difícil, o casal que não tem filhos nem bens decide de comum acordo se divorciar e Ruth pretende retornar ao Brasil. Com relação à dissolução do casamento, assinale a afirmativa correta. O divórcio só pode ser requerido no Brasil, eis que o casamento foi realizado no Brasil. Essas questões assim eu gosto de analisar item por item, né? Deixa eu seguir aqui. Então vamos lá. O divórcio só pode ser requerido no Brasil, eis que o casamento foi realizado no Brasil. Vejam só. Realmente, o divórcio pode ser requerido no Brasil, né? É uma hipótese que a gente pode atrair aí a competência concorrente brasileira com base no artigo 21, que fala que quando o fato ou o ato for praticado no Brasil,
compete à autoridade brasileira, judiciária brasileira, processar e julgar essas ações. No entanto, aqui está dizendo que ele só pode ser requerido no Brasil. Então, isso implicaria uma competência exclusiva, e não tem previsão de competência exclusiva nesse caso. Então, o erro estaria nisso, né? O só, né? Só pode ser requerido no Brasil. Não necessariamente. Eu poderia requerer, né, na Holanda, né, na outra jurisdição. E aí a letra B vai dizer assim: o divórcio, se efetivado na Holanda, precisa ser reconhecido e homologado perante o STJ para que tenha validade no Brasil. Faria sentido como regra, né? Veja uma coisa que pode ser cruel. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil, como regra, após homologação, salvo disposição em sentido contrário. Aqui a gente tem uma disposição em sentido contrário, porque vai dizer que quando o divórcio é consensual, ele produz efeitos, né, no Brasil, independentemente de homologação do STJ. E era isso, esse conhecimento que essa questão queria cobrar de vocês. Então, a letra C vai dizer que o divórcio consensual, ele pode ser reconhecido no Brasil sem que seja necessário proceder à homologação. Esse é o nosso gabarito. Tá? Questão bem capciosa, mas bom, é letra de lei, né? Trouxe aqui para vocês dispositivo claramente que foi cobrado. Então, realmente, nesse caso, a regra realmente é que a gente sempre precisa de homologação. Aqui, por ter sido consensual o divórcio, independentemente dessa homologação, ele pode ser reconhecido no Brasil, independentemente dessa homologação. Inverti a ordem da fala. E a letra D vai dizer que para requerer, ele teria que primeiramente voltar a residir no Brasil. Não necessariamente. O fundamento é justamente aqui, né, essa previsão do CPC, e de fato, assim, isso já foi questionado, né, na jurisprudência, até trouxe para vocês aqui o precedente do STJ, mas entendeu-se justamente nesse precedente que não seria necessário que o casal voltasse a residir no Brasil. Não há essa necessidade, porque pelo artigo 21.3 estaria aí, né, justificada a competência, tá bom? Então, quem quiser, quem tiver interesse de conhecer, né, melhor o caso, tá aí a referência do julgado. Ok, até aqui, minha gente. Vamos seguir. Força por aí. Como é que vocês estão? Vivos, recuperados, animados ainda, né? Temos ainda agora todo um caminho para o direito internacional público, mas matamos direito internacional privado já foi metade da aula. Eu lembro a vocês aqui, a nossa palavra é vitória. Tem tudo a ver com o que nós estamos vivenciando, né? Com o que essa aula, né, no sábado à noite significa. Então, firmes e fortes estamos aqui, rumo à vitória, rumo à aprovação. Então, anota aí, se você não chegou no começo da aula, se você não pegou a palavra, eu vou repetir. Falei no começo, falei na metade da aula e eu vou falar lá no final novamente, tá? Então, vitória. Fica aí comigo. Vejam só, aqui nós temos agora novamente aquela primeira tela com o direito internacional público e o privado. Então, eu vou seguir aqui com vocês para o direito internacional público. Vou falar com vocês um pouco de direito migratório. Aqui a gente vai falar da lei de imigração, muito cobrado nas provas da OAB. A gente tem uma lei, assim, ainda recente, né, 2017, já não está tão nova, mas assim, mas segue sendo queridinha das cobranças. Ela já foi cobrada em diversos pontos, seja sobre visto, retirada compulsória do estrangeiro, do migrante, a partir de direitos e deveres do migrante, tudo isso já foi cobrado e esmiuçado na nossa prova da OAB. Então, assim, atenção total. Se você tiver tempo também, não é uma lei muito grande, tem 125 artigos, então também, né, não é tão curtinha como a LIDB, mas se você tiver tempo de ler, maravilha, vai te ajudar bastante, vale muito a pena fazer a leitura dessa lei, mas também se não der, paciência, tudo bem, a gente vai lidar aqui com isso da melhor forma possível, né? Então, aqui, ó, direito internacional público, firme e forte, direito migratório
Imunidades e nacionalidade nós vamos tratar hoje. Imunidades, essas imunidades aqui que a gente vai falar, são as imunidades de jurisdição. Então, os estados, né, as organizações internacionais têm tratamentos específicos, têm imunidades, e a gente vai abordar isso aqui, é bastante cobrado nas provas. E também o tema da nacionalidade, que é um tema que pode ser cobrado em direito constitucional também, então tem um custo-benefício maravilhoso. Estude leve 2 matérias, né? Eventualmente, tanto pode cair isso em constitucional, como pode cair aqui em internacional. Já foi cobrado em ambas as matérias. Então, aqui em nacionalidade, a gente tem uma situação importantíssima, que foi uma mudança por emenda constitucional. Então, preste atenção, fica ligado. Emenda constitucional do final do ano passado, final de 2023, que ainda não foi cobrado aqui em internacional. Pode vir a ser cobrado. Então, presta atenção. Vamos lá. Sobre direito migratório. A lei, né, de imigração, como eu disse a vocês, ela é de 2017. Ela se sobrepôs a essa lei velhinha aqui, né, que era o chamado Estatuto do Estrangeiro, da década de 80 ainda. Uma lei com uma pegada... Opa, bati aqui no microfone. Com uma pegada bem, assim, já divergente, né? Ela demorou até demais para ser revogada. Porque desde a Constituição de 88, que o Brasil se abriu bastante para o direito internacional, para as relações internacionais. E essa lei aqui de 80, ela ainda tinha aquela visão, até pelo período que ela foi editada, né, aquela coisa meio ditadura militar ainda, e o próprio direito internacional ainda não tão, ainda não tinha esse status que tem hoje, muito mais contemporâneo, muito mais atualizado. E aí a gente via nessa lei o estrangeiro como um inimigo, uma ameaça à segurança nacional. Todo o tratamento, né, da lei se baseava nessa ideia, né, nesse pressuposto. E a lei de imigração, ela já vem com uma ideia totalmente diferente, né? Ela já vê o migrante como um sujeito de direitos. Inclusive, nem trata, né, mais, nem usa essa terminologia estrangeiro, ela já é evitada no direito internacional. A gente fala aqui ainda, né, porque muitos livros tratam essa temática como a condição jurídica do estrangeiro. Então, eu mantenho aqui até para você identificar o assunto. Mas já é um termo em desuso, né, desatualizado. Então, a lei de imigração, ela vai ver esse migrante, essa pessoa que vem de fora, como um sujeito de direitos e vai prever aqui procedimentos que vão dar muito mais segurança a essa pessoa que ingressa no Brasil. Então, direitos direitos, os princípios que regem, né? Então a gente vai ver essa perspectiva de ver essa pessoa como uma pessoa um cidadão, né? Um cidadão no sentido amplo, né? Ele não vai ser um cidadão porque ele não vai ter a nacionalidade brasileira, mas ele vai ter diversos direitos, tal qual um brasileiro. Esses direitos, eles costumam ser bastante cobrados, tá? No exame da ordem. Eu não estou podendo abordar todos os temas, mas vale a pena, né? Dar uma olhada naqueles primeiros artigos da lei de imigração, já foi cobrado bastante no nosso exame da ordem. Hoje eu resolvi trazer para vocês essas medidas de retirada compulsória, porque também são medidas bastante cobradas no exame da ordem. Gera uma certa confusão, né? Porque são expressões que muitas vezes os alunos confundem, mas aqui vocês vão ver que entendendo o conceito de cada uma, sabendo diferenciar cada uma, isso vai ser suficiente para você resolver suas questões. A OAB ela não vai aprofundar, basta você entender para que serve cada instituto, e isso vai ser suficiente para você resolver suas questões. Então, passando aqui, para cada um deles, a gente tem a repatriação. A repatriação está prevista no artigo 49 da Lei de Imigração, e ela vai ser essa medida administrativa em que a gente devolve uma pessoa em situação de impedimento. O que seria essa situação de impedimento? A Lei de Imigração ela vai dar, né, em dispositivo próprio no 45, vai dizer quais são as situações de impedimento, mas um exemplo que eu acho que fica fácil de entender é que a gente recentemente vivenciou durante a pandemia, né? Uma situação de impedimento seria aquela pessoa, por exemplo, que ou que não tenha feito o teste recente de Covid, ou que não tenha o certificado de vacinação, né? Muitos países adotaram, inclusive, essa regra, né, no ingresso. E
repatriação, ela acontece no próprio controle fronteiriço. Então, a pessoa sequer ingressa no país, né? Quem já viajou, né, sabe que a gente passa, né, sempre que a gente fala, vai passar pela imigração, né? O passar pela imigração é esse controle fronteiriço, em que cada país vai analisar se aquela pessoa que está tentando ingressar, pega o passaporte, se ela está cumprindo todos os requisitos, e aí cada país vai ter suas regras próprias. Então, se aqui no Brasil a gente verifica que essa pessoa que está entrando, ela está com alguma dada situação de impedimento, então ela vai ser impedida de ingressar. Ela nem passa ali do controle fronteiriço, ela já retorna para o país de procedência. Já a chamada deportação está prevista aqui no artigo 50, também é uma medida administrativa, mas ela já decorre de um procedimento. Então, eu já vou implicar um procedimento com um trâmite e que vai implicar na retirada compulsória dessa pessoa que esteja em situação migratória irregular em território nacional. Então, ou essa pessoa ingressou de forma irregular, ou ela ingressou de forma regular, mas ela passou a incorrer uma situação de irregularidade, né? Então, por exemplo, né, ela ingressa com um tipo de visto regularmente, mas ela excede o tempo daquele visto. Então, ela passa a ficar numa situação migratória irregular. Isso pode implicar uma deportação. Não é imediata, vai ter um procedimento administrativo. Hoje, né, a legislação prevê a participação da DPU nesses procedimentos. Tem muito mais proteção, contraditório, ampla defesa, como eu disse, uma visão já diferente da nossa nova legislação. E a expulsão, gente, a expulsão já é bem gravosa. Além da medida administrativa de retirada, a gente vai conjugar isso com um impedimento de reingresso por prazo determinado. Então, não só a pessoa é retirada, como ela não pode voltar ao Brasil por prazo determinado. Isso vai acontecer em situações muito mais graves, né? Basicamente, situações de crime. Que crimes? Crimes, aqui no inciso 1, de competência do chamado TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, ó. Aqui está previsto expressamente. Então, ó a gravidade, crime de genocídio, contra a humanidade, crime de guerra, de agressão. Então, assim, outro patamar, né? Então, isso é caso de expulsão. Não só eu expulso, como eu não permito que essa pessoa retorne por um prazo determinado, não é indeterminado. E também, em casos de crime comum, doloso, tem que ser doloso, passível de pena privativa de liberdade, então são crimes mais graves, mas também eu tenho que considerar a gravidade, as possibilidades de ressocialização. Mas veja que eu vou trabalhar aqui na expulsão basicamente com situações de crime. Então, não estou falando mais de situação documental ou meras irregularidades, eu vou falar realmente de crime. Crime doloso ou até um crime de competência do TPI. E a extradição. A extradição é uma medida de cooperação internacional. A gente trabalhou em direito internacional privado, agora na primeira metade da aula, as medidas de cooperação, eu mencionei nas medidas de cooperação jurídica internacional, trabalhamos especificamente com homologação, mas existe a carta rogatória, existem diversas outras medidas de cooperação. A extradição é uma delas. E como ela vai ocorrer? Né? Um Estado entre um Estado e outro, em que se concede ou se solicita a entrega de uma pessoa sobre quem recai a condenação criminal ou para fins de instrução de processo penal em curso. Então, uma pessoa, né, comete um crime e, eventualmente, foge para o Brasil. Se a justiça, né, estrangeira descobre que essa pessoa está aqui, pode iniciar um processo de extradição desse estrangeiro de volta para aquele país, para que ele lá responda para aquele crime. Então, a extradição implica uma cooperação. Por quê? Porque simplesmente um outro país não pode chegar aqui, bater o pé na porta, né, e dizer, não, me entregue, invadir o território brasileiro. Aqui a gente tem soberania. Soberania envolve uma proteção ao nosso território. Então, a Interpol não pode simplesmente invadir aqui e retirar quem queira, né? Para isso, é preciso toda uma cooperação internacional, diplomacia, por meio de um processo de extradição. Existem várias regras e costuma cair na prova quando não cabe extradição. E, segundo a nossa própria Constituição, o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado, tá bom? Nunca, memorize isso aí, brasileiro nato nunca pode ser extraditado. Não se confunda, muita gente me pergunta de caso recente com repercussão internacional, que foi o caso Robinho. O caso Robinho, ele é um brasileiro, ele não pode ser extraditado. Então, a Itália, né? Foi a Itália a situação do processo dele. Queria que ele cumprisse a pena, afinal ele, né, foi condenado em definitivo lá, mas a gente não pode entregar nacionais. O que está discutindo agora, né, que, enfim, bastante polêmico aí no direito internacional,
doutrinadores defendendo um lado e outro, eu não vou entrar nessa polêmica aqui, mas foi a possibilidade dele cumprir a pena aqui no Brasil, mas entregar ele não, porque ele é um brasileiro nato. Então, extradição de brasileiro nato não existe. A gente pode extraditar estrangeiros. Então, a gente teve vários casos de repercussão internacional de pessoas que vêm aqui e aí o país, enfim, de origem, né, vai dizer, não, me entregue de volta que eu quero ou, né, já aplicar a pena ou processar essa pessoa aqui. Também não vai caber extradição quando o fato não é crime no Brasil, ou no caso de crime político ou de opinião. Aqui teve um caso, né, repercutiu por muitos anos aqui no Brasil, que foi do Cesare Battisti, eu não sei se vocês lembram desse caso, né, que ele se defendia dizendo, né, que o que ele respondia, na verdade, na Itália também, por crime político e não por crime comum, enfim, e deu toda uma discussão, né. Então, vamos lá, questãozinha aqui do 36º, ele quer saber justamente das medidas de retirada compulsória. Estou conseguindo voltar agora só a tela. Vejam só. A medida de retirada compulsória de pessoa nacional de outro país que ingressou em território nacional com visto de visita, então vejam só. A questão está dizendo que ele já ingressou com visto, então ingressou regularmente. E está exercendo atividade remunerada. Então, ele ingressou com visto de visita, mas está exercendo atividade remunerada. Qual será a medida de retirada compulsória dessa pessoa? Será repatriação, deportação, expulsão ou extradição? Vamos item por item? A letra A vai dizer que a repatriação, que é a medida administrativa de devolução da pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. Gente, esse realmente é o conceito da repatriação, do artigo 49. Mas a repatriação é essa devolução da pessoa em situação de impedimento no ingresso do país, né? Lembra que eu disse que é até no próprio controle fronteiriço. E aqui eu já vi que é uma pessoa que ingressou regularmente no país, mas está exercendo atividade remunerada. Então, o conceito está correto, mas não está se aplicando ao nosso caso concreto. A letra B. A letra B vai dizer que a deportação, que é medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra em situação migratória irregular em território nacional. É o que a gente tem. Porque, veja, ele ingressou com visto, mas ele está com o visto de visita exercendo atividade remunerada, o que é proibido, é vedado, conforme artigo 13, parágrafo 1º. Para exercer atividade remunerada, não é o visto de visitante. Então, a gente tem uma situação de deportação. Correta aqui a nossa letra B, conforme artigo 50. Aí, vejam, a letra C vai falar que é expulsão. Gente, a gente acabou de ver que a expulsão envolve crimes graves aqui, ó. TPI, envolve crime comum doloso, pena privativa de liberdade. Aqui eu só tenho uma pessoa que entrou e está trabalhando. Eu não vou fazer expulsão. Lembra que a expulsão, inclusive, tem um impedimento de reingresso. Olha que negócio gravoso. Não vou aplicar isso nesse caso, né? É uma mera deportação. E a letra D vai falar que é um caso de extradição, que é uma medida de cooperação internacional. Os conceitos estão todos corretos. Que se concede ou solicita a entrega de uma pessoa sobre quem recai a condenação ou para fins de instrução do processo penal. Conceito correto, porém não aplicável ao caso concreto. Lembra que a extradição também vai envolver uma pessoa que cometeu crime. Então, uma jurisdição pede para outra para né, entregar aquela pessoa para que seja julgada naquele local, naquele país. Aqui não falou nada disso da questão. Então, vejam como é importante a gente entender o caso concreto que está sendo descrito na questão. Isso vai determinar qual é o instituto de retirada que a gente vai aplicar. Como eu disse, a OAB ela não aprofunda demais. Se você compreender a diferença entre esses institutos, então coloquei os dispositivos aqui para vocês né, darem uma revisada, isso já ajuda né, bastante, tá? Então vale muito a pena também, se você não tiver tempo de ler a legislação inteira, passa o olho, né, não deixe de dar uma olhada nessas medidas de retirada compulsória, nesses dispositivos colocados aqui no material, porque eles vão te ajudar a identificar, no caso concreto, né, nos casos dados pela OAB, qual vai ser o instituto aplicável na hora da retirada compulsória. E aqui eu disse a vocês que eu sou a louca das tabelas, né? Fica aí, o material vai ser disponibilizado, tá? Para vocês. Então, uma tabelinha aí bem rapidinha, né, com um quadro comparativo.
especificando, né, repatriação, deportação, expulsão, extradição, as diferenças aí entre os institutos. Eu coloquei aqui também a entrega, que é também um caso bem mais específico, que é quando é crime de competência do TPI, né, que implicaria a entrega daquela pessoa para responder perante o Tribunal Penal Internacional. Então também, né, tem que ser aqueles crimes mais gravosos, genocídio, crime de guerra, de agressão, então crimes de competência do TPI. Então também vai ter que ser uma situação muito mais complexa para ensejar esse instituto aqui da entrega, tá? Não deixa de dar uma olhadinha, se você tiver tempo, revisa essa tabelinha aqui que ela vai te ajudar bastante. E a chamada imunidade à jurisdição estatal? Gente, no direito internacional, existem as chamadas imunidades diplomáticas, né, que costumam ser cobradas também, mas aqui eu vou tratar com vocês sobre a questão da imunidade da jurisdição estatal. O que significa isso? Gente, por uma questão de soberania, né, como regra, um Estado soberano não pode ser processado por outro Estado soberano. E em que situação a gente teria isso, né? Então vamos visualizar o seguinte: a gente tem aqui no Brasil, né, não em todas as cidades, mas nas cidades maiores, vamos pegar Brasília. A gente tem diversas embaixadas, né, lá em Brasília. Então, vamos pegar a embaixada norte-americana, certo? Ela vai ter gente trabalhando na embaixada. Então, ela traz, claro, ela tem a equipe, né, dela, né, os servidores, né, do próprio departamento próprio, mas ela vai ter também, ela vai contratar, vamos supor, para fazer a segurança, ou para fazer um atendimento na porta, ela vai ter gente, vai precisar de gente que fale português, enfim, ela contrata, né, ela assina a carteira de alguns trabalhadores. E aí, imagina que um dado cidadão, né, foi contratado aí pela embaixada norte-americana para ser o segurança ali da porta da embaixada norte-americana. E aí ele, né, aquelas filas para tirar visto norte-americano, aquela agonia, e haja ele dando hora extra, né? E nada da embaixada norte-americana pagar as horas extras a que ele tinha direito. Aí ele, não vamos pagar não, vou entrar na justiça. Aí vai e entra na justiça do trabalho contra a embaixada norte-americana. Será que isso é possível? É possível a jurisdição brasileira julgar um estado estrangeiro? Gente, é possível. Porém, né, como regra, os estados eles têm a chamada imunidade à jurisdição estatal. A doutrina hoje, justamente por conta dessa complexidade das relações internacionais, esse estreitamento dos laços, ela já teorizou, né, relativizou essa imunidade de jurisdição em alguns casos, justamente para evitar situações de injustiça, até como essa que eu comentei agora. Então, qual é a teoria que se aplica? A gente fala que é a chamada teoria relativa à imunidade de jurisdição. Então, quando eu estou falando de atos de gestão, o que são atos de gestão? São atos que esse Estado estrangeiro ele age, né, ele atua, ele pratica como um particular. Então, no meu exemplo, quando eu contrato um servidor, eu ajo como qualquer outro particular, como uma empresa que contrata um servidor, um empregado, e eventualmente não paga as horas extras dele. Então, isso aqui são meros atos de gestão. Então, não existe imunidade nesse caso. No entanto, quando eu pratico os chamados atos de império, olha o nome, né? Então, vamos supor, situações envolvendo atos de guerra, situações envolvendo visto. Cada estado cria as próprias regras e condições com relação a visto. Um estado não tem ingerência com relação ao outro quanto a isso, né? Então, claro que está previsto nos direitos humanos a livre circulação entre as pessoas. No entanto, cada estado tem soberania, né? A soberania envolve isso, né? O estado tem como elementos o povo, território e soberania, e soberania garante justamente essa autonomia em relação ao território daquele estado. Então, só entra no Brasil quem o Estado brasileiro autoriza, da mesma forma no Estado norte-americano. Então, quanto a isso, um Estado não tem ingerência em relação ao outro. Eu não posso julgar, não posso condenar um Estado para discutir esses chamados atos de império. No entanto, nesses atos de gestão que ele pratica como particular, então um contrato de trabalho é o melhor exemplo, inclusive porque a gente tem jurisprudência a esse respeito. Então, se entende que, por ser um mero ato de gestão, não há imunidade. Mas isso aqui
é com relação à jurisdição, tá? Então, significa que o processo de conhecimento. Então, eu posso processar esse Estado. Uma discussão maior, um BO maior, que eu não vou me aprofundar aqui, porque aqui é um aulão, a gente tem que, inclusive, correr, para a gente não deixar de abordar os assuntos que eu coloquei aqui. No caso da execução, a gente já tem um problema maior, porque existe uma proteção aos bens. O que seria a execução? Vamos supor, nesse caso do meu segurança, né, se a embaixada norte-americana for condenada, eu posso executar os bens dessa embaixada se ela não paga, né, se ela não paga voluntariamente, então se ela não abre mão dessa imunidade. Eu posso executar, penhorar o imóvel dessa embaixada, se for um imóvel próprio, aí a gente já tem uma proteção diferenciada, né? Inclusive prevista expressamente em tratado. E hoje se entende como um entendimento majoritário, estou te dando a regra, porque isso já houve discussões mais apuradas para analisar, por exemplo, se o bem, o tipo de bem, a gente não vai aprofundar isso aqui. Como regra, aprenda. Aplica-se a teoria absoluta no caso da imunidade da execução. Então, na hora de executar, eu não posso executar o Estado estrangeiro, tá? Ele tem que abrir mão dessa imunidade ou pagar voluntariamente. Essa é a regra. Como é que eu cobro isso, professora? Numa questão, ó, questão 38ª, presta atenção. Um brasileiro, deixa eu colocar aqui na tela para vocês visualizarem melhor. Um brasileiro teve seu pedido de visto de trabalho negado por uma representação consular. Então, consulado, gente, é justamente eu falei de embaixada, mas o consulado é justamente o responsável para trabalhar com essas questões administrativas, de visto, enfim. De um Estado estrangeiro. Inconformado, consultou você, meu advogado, meu futuro advogado, para a adoção de providências cabíveis no Brasil. Após a avaliação do caso, você concluiu que nenhuma medida é cabível, eu vou entrar com mandado de segurança, vou entrar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. Oxente, pro visto, essa foi boa. Proposta ação condenatória por obrigação de fazer perante o Tribunal de Justiça competente. Gente, nós acabamos de ver que essa situação do visto, ela vai envolver, né, um ato de império desse Estado. O Estado tem soberania, o Estado estrangeiro, para definir regras sobre a concessão de visto. Isso é, inclusive, assim, isso é muito comum, né? Justamente a gente falou dos norte-americanos, mas nos Estados Unidos é um visto um tanto mais difícil, né, de conseguir. Então tem entrevista, tem regras. Eu não sei se você já viu algum exemplo de gente que meio que na aleatoriedade acaba não obtendo visto. Eu posso entrar na justiça contra os Estados Unidos para que os Estados Unidos me dê esse visto, porque né, é um desrespeito com a minha pessoa. Não existe isso. O que você pode fazer é dar um tempo e tentar novamente, porque isso né, tá dentro da soberania mesmo desse Estado estrangeiro. Então, não cabe nenhuma medida judicial, é cabível. A gente tem, inclusive, na própria Convenção de Viena, sobre relações consulares, essa imunidade de jurisdição expressamente prevista, né? Então, aqui, os funcionários, eles não estão sujeitos à jurisdição das autoridades judiciárias e administrativas do Estado receptor pelos atos realizados no exercício das funções consulares. Então, não posso entrar com um mandado de segurança contra o ato do cônsul, entendeu? Aqui a gente tem imunidade de jurisdição. Então, isso é cobrado, né? Você vê que é uma teoria bem interessante aqui do direito internacional. Essa parte de imunidade de jurisdição é cobrada das diversas formas, mas, né, memorizem essa ideia, né? Como regra, o Estado estrangeiro ele tem essa imunidade. Agora, em atos que ele, né, age como particular, aí eu vou relativizar essa imunidade e pode sim, no processo de conhecimento, né, ele pode vir a ser processado. Só na parte da execução é que existe essa proteção aí mais ampla. Gente, eu lembro a vocês, né, dar uma paradinha para respirar, que eu sei que é muito conteúdo, meu Deus do céu, em pleno sábado à noite, como é que você está aí? Tic-tac, eu não consigo nem acompanhar muito aqui, tô focando na aula, porque às vezes eu fico, né, querendo ficar entrando em contato com vocês e não consigo, então hoje é aula que foco, né, direto aqui na câmera e no material. Eu espero que vocês estejam acompanhando, né, respira, né, tá acabando, falta pouco aqui pra gente concluir nossa aula, e gente, se você está aqui, eu tenho certeza, né, que você está determinado, focado, falta pouco, está tão pertinho da prova, né? Eu sei que essa parte mais próxima, ela exige alguns sacrifícios, mas, né, façam valer, né, para que justamente seja pouco tempo, né? Tá tão pertinho, dá aquele sprint final.
Força total, a gente está aqui no Estudo da ProAB. Se você não acompanhou outros aulões, a gente tem diversos aulões acontecendo. Resolução do questão, top 3. Então, assim, dá uma maratonada, né? Deixa para maratonar o Netflix depois da prova. Maratona aqui o Estudo da ProAB. Não deixa de dar uma olhada nos nossos materiais, né? Nos nossos aulões. A gente sempre aqui, todos os professores do grupo, da equipe, se dedicam para proporcionar a vocês, né, as melhores revisões, os melhores macetes, as melhores dicas para que vocês cheguem na hora da prova preparados, né? É um prazer imenso para a gente ver vocês sendo aprovados. Então, assim, aproveitando, ainda não concluímos nossa aula, tô só dando aquela pausazinha para a gente respirar, para tomar uma água, mas enfim, eu agradeço já de antemão vocês estarem aqui, né? É muita dedicação estar aqui num sábado assistindo a aula de Direito Internacional. Eu espero que vocês estejam gostando, eu adoro Direito Internacional. Fico à disposição também, meu nome, né? Natália Catan, como vocês sabem, mas meu arroba fica disponível no material, arroba Natália Catan. Se tiverem dúvidas daqui para lá, não deixem de falar comigo. A gente está aqui para isso, tá? A gente quer ajudar vocês em todos os momentos, né? Em todas as etapas e para que essa aprovação venha e vocês venham para o lado de cá, né? Eu brinco, né? Passem para o lado de cá com a carteirinha vermelhinha na mão. E é uma delícia. A advocacia é uma função, uma missão maravilhosa. E depois, né, com a OAB em mãos, vocês podem seguir diversos caminhos. O direito é tão diverso, né, tem tantos caminhos e possibilidades. Isso é maravilhoso. Eu não sei vocês, né, não sei a situação particular de cada um, mas eu, particularmente, tenho essa lembrança de que a minha prova da OAB foi um marco muito grande. Assim, a minha aprovação, eu lavei a alma, tive aquele alívio, assim, pronto, foi a OAB. Agora, o que vamos fazer da vida, né? Me deu aquela liberdade de pronto, passei, né? Então, tem muito essa coisa, né, no direito, porque a gente se forma, né? E a gente vira bacharel em direito. Ai, meu Deus, às vezes a sua tia diz, se forma advogado, mas na verdade não é, né? Pra gente ser advogado, tem que passar nessa bendita prova. Então eu sei, né, que dá uns gatilhos, que dá um certo nervoso, mas assim, respira, né? Faz o que você pode, né? Se você tá aqui, você está fazendo, eu não tenho dúvida. E vai com calma, vai com fé, confia em tudo que você estudou, vai com tranquilidade, que vai dar certo, tá? Eu tenho certeza que vocês vão arrasar aí na nossa prova. Mas agora vamos voltar aqui com calma. Está terminando o nosso aulão de Direito Internacional e vamos falar um pouquinho sobre nacionalidade. Nacionalidade, como eu disse a vocês, é um conteúdo que está na Constituição, né? É um conteúdo de direito constitucional e de direito internacional. Tem uma alta incidência, tá? Em direito internacional, por isso que eu não deixo de falar aqui. E essa parte de nacionalidade eu acho muito interessante, porque muitos alunos já chegam para mim dizendo que tem muita dificuldade, que não lembra, que não entende a diferença de brasileiro nato e naturalizado. E eu gosto de desmistificar, porque eu acho tão legal esse conteúdo. Para mim, é uma das partes mais interessantes, inclusive, do direito internacional. Em aulas presenciais, é um dos assuntos que mais suscitam dúvidas, que os alunos vêm com casos práticos e tal, discutir. Então, eu adoro. Então, meu objetivo aqui é destravar esse assunto em você, caso você ainda se confunda. Eu, inclusive, fiz isso aqui no material. Vejam. Não tem sentido você confundir brasileiro nato e brasileiro naturalizado, certo? Todos são brasileiros. O brasileiro nato, presta atenção no nome, né? O Instituto Jurídico existe por um motivo. Como diz o próprio nome, né? E os próprios dispositivos, alíneas aqui do nosso artigo 12, nós temos aqui os nascidos, certo? O brasileiro nato, né, esse artigo 12, inciso 1, os brasileiros natos, vão dizer respeito à chamada nacionalidade originária. Essa nacionalidade originária, ela independe de qualquer ato de vontade. Ela decorre meramente do nascimento. Basta nascer. Você não pediu para nascer aqui no Brasil. Às vezes, talvez você queria ter nascido em outro canto. Talvez. Às vezes isso vira meme, vira. Às vezes você agradece também. Ser brasileiro também é muito bom. Então, e aí já estou dando spoiler do nosso critério territorial, né? Mas enfim, apenas pelo nascimento, né? Nós nascemos em território brasileiro e esse critério incorremos nesse critério territorial e nós nos tornamos brasileiros natos. Então, é um ato que independe de vontade, decorre meramente do nosso nascimento. Ao nascer em devidas circunstâncias, a gente incidiu numa norma de nacionalidade originária brasileira. A norma mais comum é
do critério chamado critério territorial ou jus soli e decorre do nascimento. Nasci no Brasil, sou brasileira, tá? Então veja aqui que o inciso 1 ele vai falar os nascidos, os nascidos, os nascidos. Então os nascidos no Brasil, esse aqui é o padrão, né? É o critério do jus soli, critério territorial. Então, os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, não importa se o pai é estrangeiro. Eita, mas veio aqui só passear, veio grávida. Não importa, nasceu no Brasil, é brasileiro. Desde que, a única exceção é essa aqui, né? Quando os pais estão a serviço, porque aí eles vão incorrer em outras regras. Isso vai se relacionar com essa nossa linha B. Veja que a linha B vai dizer que os nascidos no estrangeiro é fora do Brasil. Eu adoro, isso aqui tem uma cara de coisa de vó, né? Eita, viajou para o estrangeiro. Os nascidos fora do Brasil, né? Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República. Então, um embaixador, um diplomata, isso é uma norma de direito internacional bastante padrão, né? Então, por isso que também a linha A excetuou para quem está a serviço de outros países. Então, é como se, explicando aí de uma forma bem simplista, um diplomata, um embaixador, ele carrega, né, junto com ele, né, naquela estrutura familiar, a nacionalidade, né? Então, onde quer que ele for, ele vai ter a nacionalidade originária. Então, aqui no caso do brasileiro, se ele está a serviço do país, onde quer que ele esteja, nasceu ali, ele vai ser brasileiro nato, não precisa fazer mais nada, não tem procedimento, não tem nada, porque ele está a serviço. Então, ele está sempre carregando aquela nacionalidade. E a linha C, ela vai trazer essas duas hipóteses, veja que tem um ou aqui, então tem a parte 1 e parte 2, ele vai dizer que os nascidos fora, no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, mas desde que registrados em repartição brasileira competente, então, se você está viajando, né, você e seu parceiro, ambos brasileiros, né, vamos supor, e aí você foi fazer um mestrado, né, no futuro aí você já advogata, né, minha amiga está aí me assistindo, resolve fazer um mestrado fora, né? Então você viaja, aí você acaba, né, tendo filho lá, né, na França. Vejam, basta você registrar essa criança numa repartição brasileira, num consulado brasileiro, né, que vai cuidar dessas questões administrativas, e essa criança vai ser brasileira nata, tá? Nasceu, incorreu nessa regra, brasileira nata. Ou, eventualmente, se isso não foi feito, né, quando venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Gente, vejam aqui que tem uma referência aqui de emenda constitucional. Essa primeira parte do registro em repartição brasileira competente foi acrescentada por essa emenda. Inclusive, essa emenda ficou conhecida como a emenda dos brasileirinhos apátridas, porque a gente viveu, né, o que é a apatria ou apatridia? Essa ausência de nacionalidade. E isso é vedado pelo direito internacional. É uma violação de direitos humanos, né? Você ter uma pessoa sem nacionalidade. A nacionalidade é um direito humano, né? Que é esse vínculo jurídico, né? Jurídico, administrativo, enfim, com um dado Estado. Todo mundo tem que ter uma nacionalidade. Caso contrário, a gente tem uma apátrida e isso deve ser evitado, né? No direito internacional. Então, sempre há essas ressalvas pelos mais variados motivos para a gente não ter uma situação de apatria ou apatridia. E aí, quando a gente não tinha essa possibilidade de registrar em repartição competente, como eu disse, o direito internacional ele vai muito respondendo à atualidade, né? A gente começou a ter, por exemplo, diversos brasileiros que iam jogar fora do Brasil, por exemplo, na Europa. Então, a gente teve, por exemplo, na época, o Ronaldo Fenômeno, que era casado com a... Quem é a mãe do Ronald? É a Suzane? Não, toda vez eu confundo, meu Deus do céu. Enfim, a esposa dele à época. Era brasileira também, a mãe do Ronald, né? E eles moravam em algum país europeu, acho que era Itália. E aí, nesses países europeus, o mais tradicional, né, é que a nacionalidade, ela adota o critério sanguíneo, né? Aqui no Brasil, nós somos um país mais novo, então o critério é territorial. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Os países mais antigos, países europeus, o critério costuma ser sanguíneo. Provavelmente você já ouviu alguma história de alguém que tinha um avô português ou italiano e essa pessoa tem uma dupla nacionalidade, conseguiu a nacionalidade italiana. A pessoa fala dupla cidadania, mas correto é dupla nacionalidade. Por quê, né? Mesmo tendo nascido no Brasil, porque aí o critério é sanguíneo, você tem uma ascendência, né? E essa nacionalidade passa para você. E aí a gente via situações, por exemplo, nesse caso, né? Que a criança nascia lá, por exemplo, na Itália, não adquiria a nacionalidade italiana porque lá o critério
critério não era territorial, e não adquiria a brasileira porque, pela regra aqui do alínea C, só tinha essa previsão que a pessoa tinha que vir morar no Brasil. E enquanto estava morando lá, apátrida. Então, a gente acrescentou isso aqui por emenda, que possibilita simplesmente você fazer perdão, esse chamado registro, né? Então, você faz mesmo um registro de nascimento, já vi de aluno, de colegas e advogando também, faz o registrozinho, fica com o registro de nascimento, mas que vai ser lavrado no dado consulado aí, onde isso ocorra, tá? Bem interessante. E os naturalizados? Gente, o naturalizado não tem nada a ver com o nascimento. Vejam, né? Ele vai depender justamente de um ato de vontade. Você vai adquirir ou requerer essa nacionalidade. Então, se lá no artigo 12, inciso 1, eu tinha os nascidos, aqui são os que adquiram na forma da lei, os que requeram. Então, aqui eu preciso de um ato de vontade. É a chamada nacionalidade adquirida, certo? Então, você tem aqui, na verdade, um estrangeiro, né, uma pessoa de fora, que veio para o Brasil, morou aqui um tempo, cumpriu os requisitos e adquiriu a nacionalidade brasileira. Então, se naturalizou brasileiro. Então, por que eu digo que não pode confundir? Às vezes, a questão, ela pega uma hipótese lá do brasileiro nato e diz, vai ser um brasileiro naturalizado. Não, mas eu estou falando de hipóteses que independem de um ato de vontade, uma pessoa que nasceu e incorreu numa regra, eu estou falando de nacionalidade originária de brasileiro nato e não de brasileiro naturalizado, tá? Então, aqui, naturalizado vai ser aquele que adquira, né, exigidos aos países de língua portuguesa a residência por apenas 1 ano. Essa forma da lei é a lei da migração, tá? A lei que a gente estava estudando desde o começo aqui do direito internacional público. Ou, né, essa nacionalidade, essa naturalização extraordinária que bastam os 15 anos, né, de residência aqui no Brasil, é possível, né, desde que não haja condenação penal também, requerer essa nacionalidade brasileira, tá? Então, é uma pessoa, né, como eu disse, que não nasceu brasileiro, mas cumpriu os requisitos, requereu e, portanto, passou a ser um brasileiro naturalizado. Qual foi aqui o alerta que eu faço a vocês, que teve mudança recente, que pode vir a ser cobrado? Não vou ter uma questão sobre isso, porque ainda não foi cobrado internacional. Mas eu, né, tenho uma aposta importante aqui para isso ser cobrado. A questão da perda da nacionalidade mudou, tá? Então, assim, agora, né, nós só temos essas hipóteses de perda da nacionalidade. Então, quando tiver cancelada aqui a naturalização por fraude relacionado ao processo de naturalização, atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático, ou quando fizer pedido expresso, né, da perda da nacionalidade, ressalvadas as situações que acarretem a patridia. Gente, por que isso é diferente? Na redação anterior, praticamente como regra, e a redação dizia isso, né, quem adquirisse outra nacionalidade perdia a nacionalidade brasileira. Como regra, a gente proibia a dupla nacionalidade. A não ser que você fosse obrigada a adquirir aquela nacionalidade como condição para residir num dado lugar, ou se aquele lugar, se a sua outra nacionalidade reconhecesse aquela nacionalidade sua como originária. Como nesses casos, né, que eu dei até o exemplo dos italianos, né, que adquirem a nacionalidade por ascendência, mas é uma nacionalidade originária, né, que decorre do nascimento. Mas vejam, isso tudo caiu. Tá? E agora não existe mais essa proibição da dupla nacionalidade como regra. Para eu perder a nacionalidade, é preciso fazer um pedido expresso. Isso aqui teve até forte influência de uma situação que a gente teve na jurisprudência, né, de uma brasileira que acabou sendo extraditada, inclusive, né, era brasileira nata, o nome dela era Cláudia, inclusive isso repercutiu muito nas redes e tudo mais, já tem um tempo. Ela era brasileira nata, no entanto, morou anos nos Estados Unidos, se naturalizou norte-americana, e no processo de naturalização norte-americana, eles exigem que a pessoa abra mão da própria nacionalidade. E aí, enfim, foi feito um processo, né, no fim das contas, perdão, estou atropelando. Ela acabou, né, cometendo um crime, foi acusada, pelo menos, de cometer um crime de matar o próprio marido. Ele era militar norte-americano, então isso deu uma repercussão diplomática muito grande. Ela fugiu para o Brasil. Quando a justiça norte-americana pediu a sua extradição, ela buscou se defender que era brasileira nata. E acabou se entendendo que ela perdeu a nacionalidade brasileira ao ter adquirido a nacionalidade norte-americana, mesmo sem ela ter pedido expressamente, mas foi considerado que foi uma perda, né, automática. E aí, por conta disso, ela foi extraditada, como se não fosse mais brasileira nata. Eu disse a vocês que o brasileiro nato não pode ser extraditado, pelo amor de Deus, não se confunda. Nesse caso aqui, se considerou que ela não era mais brasileira nata por ter perdido a nacionalidade.
Justamente por conta da repercussão desse caso, isso está inclusive na exposição dos motivos dessa emenda, por isso que eu estou contando ele para vocês. Então, agora, para perder a nacionalidade, nesses casos, só mediante pedido expresso, tá bom? Então, não tem como ter esse processo de forma automática, só porque eu adquiri outro. Eu tenho que pedir, tenho que dizer, não, não quero mais a nacionalidade brasileira. Então, foi uma mudança aí importante. A gente pode ter alguma cobrança aí nesse sentido. Mas, né, tem uma questão aqui do 39º, não vai ter abordado ainda, mas vai trabalhar essa questão da nacionalidade. Então, vamos dar uma olhada aqui, aqui na tela. Klaus, nascido na Alemanha, é filho de Ângela, também alemã, e de Afonso, brasileiro, que estava no país germânico porque fora contratado por empresa privada local, como engenheiro mecânico. Klaus, com 18 anos, resolve seguir os passos do pai e vem para o Brasil cursar engenharia mecânica em conceituada Universidade Federal. Para tanto, para concorrer às vagas comuns, ele deseja ter reconhecida a nacionalidade brasileira. Acerca do caso narrado, com base no que dispõe a Constituição, assinale a afirmativa correta. Vamos ver item por item. Deixa eu voltar aqui para vocês. Klaus não poderá optar pela nacionalidade brasileira, pois Afonso, ainda que brasileiro, não estava na Alemanha a serviço do Brasil. Gente, não, né? Vejam, aquela hipótese, né, de estar a serviço existe, né, prevista na linha B. Então, os diplomatas, né, as pessoas que estão a serviço, realmente têm a nacionalidade brasileira garantida. No entanto, mesmo, né, aqueles que não estão a serviço, né, quando seus filhos nascem fora do Brasil, eles podem adquirir a nacionalidade brasileira, nacionalidade originária, né? Nos casos aqui, se a pessoa registra em repartição competente ou, eventualmente, posteriormente, venha a residir no Brasil, que é o caso da questão, e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, é a segunda parte da nossa linha C. Isso é possível. Então, o fato de não estar a serviço não vai impedir essa opção. Pelo contrário, né? A gente tem uma hipótese expressa. A letra B vai dizer que Klaus poderá ter reconhecido a condição de brasileiro nato se fixar residência no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira, ainda que não tenha sido registrado em repartição brasileira competente na Alemanha. Está correto. Então, uma das hipóteses era ele ter feito esse registro. Como não foi feito, ele vai incidir nessa segunda hipótese. Ele pode vir residir no Brasil e fazer essa opção a qualquer tempo. Então, essa é a resposta correta, a letra B. Então, é artigo 12, inciso 1, a linha C, segunda parte. A letra C vai dizer que, tendo em vista que Klaus já atingiu a maioridade, ele pode requerer a nacionalidade brasileira apenas na condição de naturalizado. Olha aqui quando eu digo que querem confundir vocês. Não, não e não. Klaus, ele pode ser brasileiro nato, ele incorre pelo nascimento, né? Porque ele nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, veio a residir no Brasil e optou a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, ele é brasileiro nato, ele não é naturalizado, tá? Então, letra C, não. E a letra D vai dizer que a comunicação em língua portuguesa mostra-se como condição para a obtenção da nacionalidade brasileira. Mais uma vez, isso aqui seria exigido num processo de naturalização. Mas Klaus é brasileiro nato, incorre na hipótese de nacionalidade originária brasileira. Então, não existe essa exigência aqui da nossa letra D. Gente, com isso nós concluímos, chegamos ao final, rumo à vitória, né? A nossa palavra-chave aqui do direito, do direito internacional hoje, da nossa aulão aqui, cansativo, eu sei, né? Nossa, de noite, vocês já devem estar só o restinho, não sei como sobreviveram aí, tic-teco, né? Com tantas informações, eu falo um tanto ligeiro, eu sei disso, mas é o desejo de fazer caber aqui o máximo de conteúdo para vocês, para que vocês aproveitem, para que seja, né? Aquela coisa que, eventualmente, né? Na hora da prova, você lembre dessa pequena aqui que fala muito ligeiro. Eita, aquela professora falou isso na revisão, eu lembro, né? Então, espero realmente que
esses pontos aqui, né, com maior incidência, né, mantenham aí essa probabilidade, sejam cobrados no seu exame. Se der tempo ainda, não deixe de dar uma revisadinha, lê a LINDB, lê a Lei de Imigração, dá uma olhada na Constituição na parte da nacionalidade. Então, são trechos, tudo que eu coloquei aqui no material, esse material vai ficar disponível para vocês. São trechos que são dispositivos, são coisas que podem ajudar, né, a dar aquela rememorada e garantir aí vocês terem aquele raciocínio mais automático e garantir as suas duas questões de direito internacional e a sua aprovação. Eu agradeço demais a todos que ficaram até aqui, que estão desde o início. Lembra vocês, né? Tá aqui o meu arroba também, arroba Natália Catão, no material, tá? Não deixem de me procurar, tirar dúvidas, eu fico à disposição, adoro conversar com os alunos. Venham falar comigo depois de aprovação, também fico muito feliz, a gente fica sempre na torcida por vocês. E comentem lá também no nosso Estudar para a OAB, né, sobre esse aulão, né, se vocês gostaram, o aulão de Direito Internacional, eu sempre brinco que o aulão de Direito Internacional às vezes é escanteado, às vezes é excluído da reta quando não dá tempo. Então, peçam lá, quanto mais os alunos pedem, mais garanta aí essa revisão, porque aí, né, a ajuda, né, eu sei que muitas vezes o direito internacional fica escanteado ao longo dos estudos, então é o aulão que salva, então não deixem de pedir, não deixem de comentar e curtir aí o nosso vídeo, curtam, né, aqui no YouTube, façam aí, dê o meu Ibope ao direito internacional para a gente se manter sempre aqui nas nossas retas finais, nas revisões. Obrigada demais pela atenção, foi um prazer tê-los por aqui e força nos estudos. Quem for de descansar agora, bom descanso. Quem for continuar estudando, força, tá acabando e a aprovação vem. Vitória, lembra da nossa palavra, foi super especial por esse momento. Obrigada e vão com Deus. Tchau, galera.